Quero te apresentar uma maternidade que não é cor-de-rosa, nem romântica, muito menos apática. O primeiro setênio de uma mãe é um grande marco no nosso desenvolvimento. Um portal iniciático e espiritual poderosíssimo, onde você não doa amor, você transborda. Inspira por saber se respeitar. Liberta por te colocar em conexão profunda com o seu verdadeiro eu. O seu eu sou, que te guia no caminho e na jornada da maternidade para a vida. A gente está hoje aqui com a Mari e trouxe ela para a gente explorar um pouquinho mais as perspectivas que mudam na maternidade e esse maternar como um grande portal para o nosso despertar e para o nosso empoderamento. Então, a ideia de trazer aqui essas mulheres, mães que também viveram essa transformação é ajudar você a enxergar como que ela também pode acontecer na tua vida. Mari, seja muito bem-vinda para essa segunda temporada do Da Maternidade para a Vida. Muito feliz de ter você aqui. Ai, obrigada, Ana, pelo convite. Você sabe que eu adoro esse tema. A gente já falou disso algumas vezes. E tô muito feliz, muito honrada de estar aqui no seu podcast. Que bom. Eu tô bem feliz também. E eu queria que você começasse contando, Mari, um pouquinho, como que foi o começo... Bom, primeiro conta um pouquinho de você e depois conta pra gente nesse você, aonde que o você virou mãe e um pouquinho desse início no teu maternário, por favor. Conto tudo. E acho que, né, na minha história, de fato, o virar mãe ali foi um divisor, assim, na minha vida. Então, né, enfim, eu sou paulistana, nascida e criada em São Paulo, sou engenheira, estudei também em São Paulo, saí da engenharia, fui para consultoria estratégica, então eu sempre tive em mundos muito masculinos, né? E aí fiquei um tempo na consultoria, depois conheci meu marido na faculdade, a gente decidiu que a gente queria sair do Brasil, aí viemos fazer um MBA aqui fora, na Europa, onde, né, estou até hoje, esse ano completando 10 anos de Europa, Ana. Nossa! Eu tô fazendo 10 anos de casamento esse ano, você faz 10 de Europa já. Foi 2014 quando a gente saiu. E aí, enfim, mas todos esses ambientes muito masculinos, né? Desde da escola da universidade, da faculdade de engenharia, a consultoria estratégica também um ambiente bem masculino, o MBA um ambiente bem masculino, e aí fui, né? Aí o MBA a gente estava na França, aí a gente se mudou para Londres, que foi onde a gente arrumou um emprego, e aí eu fui trabalhar na Microsoft, que é uma empresa de tecnologia também, né, muito masculino. Então eu digo isso porque eu acho que diz muito sobre quem eu era, assim, minha carreira era tudo que eu perseguia, era, né, óbvio que tinha várias coisas que eu gostava de fazer, mas assim, eu estava muito focada no meu trabalho, eu estava muito focada em adquirir essas experiências, em estudar, né, muito no técnico, muito no hard skills, assim, vamos dizer. E aí, quando eu estava na Microsoft, eu engravidei da Sara, que é a minha primeira filha, e ela nasceu em 2018. E aí ali muita coisa mudou, né? Então, quando eu acho que aquela gravidez, eu curti muito a gravidez, mas eu acho que não tinha nenhuma ideia do que estava prestes a Do que tava por vir. Como toda mãe de primeira viagem, né? Acho que esse é o básico, assim, faz parte do script da primeira viagem. Sei lá, vai ser de boa, sabe? E não sabia eu quanto aquilo ia mexer comigo, porque eu que vinha muito, né, nessa racionalidade exagerada, talvez, eu possa dizer hoje, me vi ali, né, com aquela bebezinha e, né, você sabe disso, né? Então, enfim, minha mãe veio, meus pais vieram, eu tive minha mãe por 2 semanas, mas foi isso, aí ela foi embora, aí o Bruno voltou pro trabalho e o que acontecia é que eu passava o dia com aquele bebê recém-nascido no meu colo, tendo que saber lidar, né, com as mudanças do meu corpo, a minha variação hormonal, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças e aquele bebê, né, que dependendo 100% de mim e que não Ô, tem racional Mari, que resolva, né? Fala. sim. Eu ia te perguntar isso, assim, até para já começar a colocar alguns pontos que eu acho que são comuns a muitas de nós nessa jornada dessa maternidade que nos ajuda a despertar, né? Quando você estava nesse mundo bem masculino, você tinha noção de que você estava nesse mundo bem masculino ou você estava tão dentro dele, tão adaptada,
que aquilo era confortável para você? Como é que você sentia ali nesse começo? E depois, né, porque tem toda uma lógica masculina, igual você está falando, e aí a maternidade nos coloca em contato com algo muito potente do feminino, que é esse criar a vida e é esse acessar esse reino da não lógica. Então eu É. queria que você contasse um pouquinho o quão consciente você estava desse início e como foi essa quebra, né, que apesar de desconfortável, de alguma forma você enxergou ela. Ana, eu acho assim, ó, eu me sentia confortável, mas eu acho que eu sabia lidar, Uhum. mas eu nunca me senti inteira. Ai, olha só. E Tá. eu vou Tinha te falar algo uma ali, mas você não sabia nomear. Ou você já sabia Eu nomear? não, Ainda eu não não. sabia exatamente nomear. E aí eu tive uma conversa com um colega meu do MBA, que depois virou um dos meus grandes amigos, assim, que a gente fez um teste de personalidade, sabe? Esse que você ganha umas Uhum. letrinhas, eu não vou lembrar o nome do teste. São 4 letrinhas que você se identifica É lá. aquele NFJ e. Isso, Tá. isso. Que é bem padrão, assim, né? Uhum. Aí, enfim, aí a gente, todo mundo da sala tinha feito aquele exame, esse teste, né, para saber a sua personalidade. E aí, eu nem me lembro direito, mas tinha uma letra que falava sobre você ser mais ou menos lógico. Eu não lembro direito. Uhum. Mas eu sei que eu falei a seguinte coisa para ele. Eu falei, cara, eu achei que fez muito sentido as minhas letras, porque eu sou uma pessoa que sinto antes e racionalizo depois. E tinha alguma coisa nas minhas letrinhas que dizia meio que isso. Eu falei para ele, nossa, achei que fez muito sentido. E aí, ele virou para mim e ele falou a seguinte frase: é, não existe intuição. Isso é quando você viveu a mesma coisa já tantas vezes que você faz a coisa meio no piloto automático. Mas intuição não existe. E você não deveria repetir essa frase para ninguém, porque eu vejo uma pessoa que sente antes de pensar como uma pessoa extremamente fraca. Pega essa. Pega. O que o patriarcado diria pra você? Veio em forma. Aquilo me murchou, porque eu tava assim, meu, é exatamente isso, eu sou Uhum. essa pessoa. E aí ele falou aquilo, e é um pouco isso. Ah, eu poderia muito bem ter falado, foda-se, entendeu? Ai, desculpa, não sei se podia falar palavrão. Não, É, tamo em casa aqui. aí eu falei, meu, eu poderia ter tido, mas eu não tive, porque eu acho que foi uma coisa Sim. que me tocou tão profundamente, e ali, pra mim, eu falei, caraca, eu nunca vou me encaixar, porque de verdade, eu sei que eu sou uma pessoa que sente primeiro. Então, eu sabia né? E aí eu fui trabalhar em Londres, né? Na Microsoft em Londres, que apesar de ser uma empresa muito aberta e muito internacional, e eles são Uhum. mesmo assim, eu trabalhava num time de homens brancos ingleses. E eu era a mulher louca latino-americana, emotional, sabe assim? Ah, é porque ela se emociona, ah, porque ela fala alto, ah, porque ela gesticula. Eu era muito diferente daquelas pessoas. Muito Te diferente. vejo, te vejo. Porque E eu, eu morei na Alemanha e na Alemanha era assim, era um ET, basicamente. Porque eu eu falava, é era. exatamente isso, fala alto, né? Tem pulso, assim, a gente tem pulso na Não, latinidade. chega e abraça, né? Só que não toca em É. mim, né? No espaço. Então, assim, eu acho que vários aprendizados com relação às diferenças de cultura, mas um lugar ali que eu não me senti eu mesma. Tanto que o primeiro feedback do meu chefe da Microsoft foi assim, cara, eu contratei uma pessoa e eu tô vendo outra. Eu te contratei por quem você não tá sendo você autêntica. Eu falei, óbvio que eu não tô sendo eu autêntica. Olha Óbvio. só. Você tem certeza que você quer o eu autêntica, assim? Porque é uma pessoa muito diferente de tudo que eu vejo no escritório, né? Eu Uhum. tô pisando em ovos, eu tô tentando entender Claro. quem sou eu dentro Como me desse adapto, contexto, né? E é uma como eu me busca, né, Mari, incessante, assim, eu acho que a gente tem. Daí veio provavelmente muito da nossa criação, né, do ter que estar de acordo com certas expectativas, com certos códigos, né, que não eram necessariamente, que primeiro não eram nossos e não eram necessariamente adequados a uma criança, etc. Então a gente vem aprendendo a vida inteira a se adaptar. Deixa você verdadeira de lado, porque você precisa se encaixar nesse lugar. E é uma coisa automática que a gente faz, né, sem nem perceber. sem nem perceber. Então, eu acho que só que isso é tarde, hein? Porque isso eu já tô falando do MBA, da minha entrada na Microsoft,
Eu tô tirando toda a engenharia, toda Sim, né, todo momento que você estava vivendo isso sem perceber, sem se dar conta que estava. exato. E aí, ali, eu acho que foi o momento que eu comecei a olhar mais pra mim e falar assim, não, mas calma, eu não sei, né? Eu acho que eu não sou essa pessoa. E tanto que quando eu engravidei, eu fiquei morrendo de medo, eu não queria contar, foi um puta drama, porque eu falei, agora acabou tudo. E nem foi isso. E depois que tudo aconteceu, né, que daí foi isso, eu vivi essa licença maternidade com um privilégio enorme, que daí, enfim, também, né, era um ano de licença maternidade que eu tinha. Eu acabei ficando em casa por 9 meses com a Sara. E foi muito transformador, assim, foi muito transformador, porque fui, pela primeira vez, eu acho, acessar e validar a minha intuição. E como que Porque foi eu esse nunca tinha processo? validado, nunca tinha. Pois é, que é interessante porque você falou validar, né? Às vezes, para muitas mulheres, apesar de ter acesso a essa intuição no começo do maternar, a gente não valida, né? Muitas de nós não valida. Como é que foi, Mari, sair desse lugar racional, de se perceber, sou diferente, isso que eu tenho, que eu sei que eu tenho, o cara me diz, né? Ou, na verdade, o teu amigo, ele só expressou a mentalidade geral, né? E Exato, exato. isso que eu tenho, que eu sei que é tão meu, não é aceito, é visto como algo fora do não é só algo fora do comum, é como algo que não deveria ser, né? Errado. Totalmente inadequado. É. E aí você acessa e você conseguiu validar, então, nos primeiros. Como é que foi isso? Esse conseguir se validar? Eu acho que o. E aí, assim, também né, é uma outra história, né? Eu não tive o parto dos meus sonhos, mas eu amamentei e foi uma coisa para mim, uma experiência maravilhosa, a amamentação para mim. E eu acho que eu só validei, eu comecei a validação disso através da amamentação, porque eu sentia no meu corpo físico. Uhum. Olha só. Era um dado, entende? A minha Uhum. cabeça racional, vindo de tudo isso, era um dado. Eu sei que a minha filha está com fome porque eu tô sentindo o meu peito encher de leite. Olha só. Porque eu tô sentindo no meu corpo. E eu sentia no meu corpo, e, por exemplo, essa coisa da amamentação. E aí eu comecei a falar assim, nossa, mas isso é bem diferente. Porque eu tô confiando no meu sentir. Aham. Ninguém E eu achei interessante porque esse sentido do corpo foi o que te despertou. Foi o corpo que te foi. trouxe esse. Foi o veículo para que você entendesse que existe algo que você não sabe explicar, mas que o teu corpo te revela. Como se. Exato. E uma conexão ali, né? Muito invisível. E que Mas daí muito foi perceptível. mas muito clara e escancarada. E que eu tive espaço, e aí eu acho que aqui entra uma coisa que também foi fundamental, apesar de todo o lado negativo que existe, de eu ter sido mãe fora do meu país. Uhum. Porque com todas as dores, né, da falta da rede de apoio e, né, não é fácil e eu não acho que é o caminho para todo mundo, mas para mim foi um lugar onde eu encontrei muito espaço para explorar isso, porque eu não tinha alguém me falando, não, ela tá com fome, não, é a fralda que você tem que trocar, não, é fome, não, é isso, não. Ah, eu vou lá, então eu resolvo, então eu pego, né, que eu acho que é uma coisa que talvez eu teria vivido se eu tivesse mais perto da minha mãe, mais perto das minhas amigas que já eram mães, sogra, tias, né, tem esse entorno. Eu não tinha. Uhum. Então, era assim, nossa, eu tô sentindo isso. E agora, o que eu faço com isso? Como é que eu lido com essa criança? E quanto mais eu ia ouvindo, né, isso, assim, a minha intuição, o meu corpo, não, eu acho que agora tá na hora de ir pra casa, ela tá ficando irritada, aí o Bruno leva pra mim, não tá, daqui a pouco ela vai ficar com fome, vai acontecer isso, porque eu tô vendo isso todos os dias, todos os momentos acontecer. Então, era um misto ali de coisas, de estar 100% dedicada àquilo sozinha, e de começar a perceber que eu tinha percepções que de repente as outras pessoas não tinham e que eu sentia coisas no meu corpo que era Uhum. inquestionável, né? Na minha cabeça era inquestionável. E isso abriu uma grande porta, assim. E Então, foi ali para que você mim, começou a acessar essa tua intuição de uma forma mais consciente, com certeza. intencional, será? Podemos Sim, dizer assim? sim, com certeza. Tanto que daí eu comecei a ter essas coisas, sabe? De, por exemplo, a gente vai na casa de um amigo, a gente né, acho que também por ser expatriada, a gente saía com a Sara pequenininha e ela dormia bem, sabe? Então a gente conseguia fazer o ritmo dela de mamadas e sonecas, mas ela, nossa, ela dormia no carrinho, no metrô, no pub, sabe? Era muito tranquilo, assim, ela era uma criança Sim. bem tranquila nesse sentido.
Só que às vezes eu falava pro Bruno, a gente chegava num lugar e falava assim, não gostei, tem alguma coisa aqui que não vamos embora, que não é ambiente pra Sarah tá, eu não quero estar aqui com ela, eu não vou amamentar aqui com essas pessoas aqui, eu Uhum, quero ir embora. E aí comecei a ter essas coisas, sabe? Tô sentindo a energia uhum. do lugar. Que era uma Sim. coisa que eu olhava antes, assim, que Mariana é essa, sabe? Que saiu de dentro de mim. Mas aí eu fui virando essa pessoa que sentia e que Uhum. validava o meu sentido, que eu Olha acho que só. foi a principal virada de chave no final das contas. E enquanto você foi validando isso, Mari, como foi o Bruno olhando para isso? Porque ele conhecia a Mariana também, né? O quanto dessa Mariana ele conhecia e o quanto que, à medida que você foi validando, isso foi ficando tão verdade para você que foi também ficando verdade para ele, enfim, para as outras pessoas que estavam ali em volta. Como você percebeu essa mudança, a mudança com você mesma, que impactou na mudança da tua relação? Se houve impacto. Eu acho que. Eu acho que para o homem é muito diferente, né? Essa coisa da quando nasce o filho, assim. Até porque ele ficou 2 semanas em casa e ele voltou pro trabalho. E a vida dele continuou normal. Eu me lembro de viver isso tudo muito sozinha, assim. E tiveram dois acontecimentos que eu acho que foram marcantes. Um deles foi quando a Sara nasceu em junho, no finalzinho de junho, e naquele ano, no Natal, a gente foi passar o Natal no Brasil. Então a gente foi pro Brasil, ela tinha 6 meses. E eu tava bem cansada, né? Eu tô contando toda essa coisa né, do despertar e ele existiu e teve tudo isso, mas eu estava bem cansada. Claro. E vamos não romantizar essa parte da maternidade. Todos nós, mesmo que a maternidade tenha sido um portal lindo, maravilhoso de despertar de empoderamento, todas nós somos humanas, sentimos cansaço, raiva, tristeza, solidão, né? Enfim, Dormi, importante mesmo. eu dormi Claro. sozinha, sem ajuda, não fazia nada pra mim, não tinha conversas, assim, é que eu ainda tinha um grupo de amigas que, gente, me salvaram, e eu falo isso pra elas até hoje, a gente tem nosso grupo de WhatsApp, já tá uma em cada canto do mundo, eu falo, meu, se não tivesse sido vocês, eu não sei o que teria sido de mim, sabe? E ela tava em Londres? Ou já tava. Era um grupo Ah, de tá bom. brasileiras, Legal. uma coincidência enorme, tiveram todos filhos ao mesmo tempo, e eu ia pra casa a gente sempre ia pra casa de uma, Nossa, maravilhoso. e ficava, a gente, entre as mulheres, as crianças meio no chão, assim, sabe como é, né? O esquema Europa, bota um tapetão assim no chão, Sim, joga as crianças lá e a gente, meu, conversa, sabe? sim. Então foi muito salvador. Mas independente disso, eu tava nesse coisa exausta, e aí eu falei assim, meu, a gente vai entrar no avião, nós três, como é que vai ser essa viagem? Mas tudo bem, porque daí era voo noturno, a Sara vai dormir, eu vou poder conversar com o Bruno, tal, não sei o quê. Eu cheio de expectativas. Nossa, agora a gente vai dividir um pouco esse dia a dia, né? Beleza. Aí a gente senta naquela primeira fileira, assim, do avião que baixa o cestinho, sabe? Esses Sim. aviões Aham. grandes. Ana, eu nem sei se eu já te contei isso, provavelmente já contei. O Bruno me pega o fone de ouvido, bota Não, nunca contou. a TV que vem debaixo daquela primeira fileira, e eu, eu vou matar esse homem, vai ser agora, sabe? Não, foi sem noção, assim. Eu cutuquei ele. Aí o quê? Eu fiz, não, você tira o fone de ouvido. Aí ele tirou o fone de ouvido. Eu falei, você enlouqueceu. Você acha que você vai sentar nesse voo e vai botar o fone de ouvido e vai assistir um filme? E eu vou ficar com essa criança no colo e você não vai falar comigo e a gente não vai conversar. Meu, ali foi assim, mas foi uma catarse, sabe? Olha Você não só. tem noção do que tá acontecendo na minha vida. Assim, para. Assim, a gente tá. Sabe a história, como é? Mulheres são de Vênus, homens são de Marte, não sei como é. Sim, tá vivendo em mundos diferentes. E, meu, você não tem noção. Vem aqui que eu vou te contar. Uhum. O que tem sido a minha E, vida, sabe? E e ali, vocês não tinham essa oportunidade de conversar no dia a dia, assim, pela correria, pelo. Ana, não muito, porque ele saía de manhã e eu tava nessa de eu virada à noite, né? Eu fiz livre demanda de amamentação, então eu nem sei quantas vezes eu amamentava de Uhum. madrugada. É, E aí eu tinha essas minhas amigas que eu conversava muito, Sim. e aí e com ele não sei, eu não sei por quê. Eu não tive essa conversa com ele antes, sabe? Que deixa Uhum. eu chegar nesse ponto. Mas o fato é que chegou, assim.
Talvez eu pudesse ter, mas eu acho que eu também estava elaborando, eu não sei dizer, Claro. sabe? As coisas acontecem quando tem que acontecer também, mas eu perguntei porque é isso, às vezes a gente. E eu acho que isso é bem importante de trazer também, sabe, Mari? Você falou as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte, eu acho que. Não sei se você sentiu isso, mas eu lembro de falar isso. Tive um puerpério do Arthur, foi meu segundo filho já, então acho que eu já estava um pouco mais consciente dessas coisas todas para talvez conseguir nomear o que eu não consegui na primeira gravidez, né? Mas a gente estava na Nova Zelândia, o Arthur tinha 5 meses quando a gente se mudou. E tava nessa, livre demanda, e o Arthur high demand total, assim, super demandante, era só mamãe, enfim. E aí eu lembro de ter essa sensação de que era como se eu vivesse num outro tempo e espaço. De fato, assim, era 200%. a vida para mim passava numa velocidade que eu Concordo. acho que tem a ver com essa. Quando a gente vai aprofundar nesse tema, né, da maternidade como portal espiritual mesmo de despertar, eu acho que a gente acessa esse campo sutil do Kairos, né, do tempo de Deus, que ele é em outro tempo. E um dia eu lembro que eu consegui nomear isso, porque eu tava vivendo numa velocidade X. Eu sentia que o Fernando e o mundo à minha volta vivia numa velocidade 3x. Eu não conseguia nem pensar rápido o suficiente. Concordo. E uma vez eu falei pro o Fernando tava lá, 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 eu falei, amor, eu tô em outro tempo. Eu não consigo entender o que você tá falando. Um nível assim de separação. Não, é isso. Eu acho que é exatamente isso, né? Outro tempo, é outra. E isso, assim, e vivendo um despertar profundo. Tipo assim, cara, eu tô descobrindo uma parte de mim que eu neguei minha vida inteira. Tem uma transformação Olha acontecendo. só. E você, sei lá o que tá acontecendo na sua vida. Você continua acordando de manhã, indo trabalhar, tomando seu café e almoçando com seus colegas de trabalho, como se nada tivesse acontecendo. Não, calma. Sabe assim, o meu mundo mudou. A minha perspectiva, a forma como eu A vejo percepção do mundo, né? Uhum. tudo tá mudando. Assim, né? Não tem nem como a gente conversar, sabe? Que é isso, que assim, tamanha desconexão dele botar o fone de ouvido, Sim, sabe? Assim, então, tipo assim, realmente não tem noção do que tá acontecendo. Mas, assim, de fato, isso que você falou, eu acho que ali. Então, eu acho que ali. Aí eu falei tudo pra ele, e eu lembro dele olhar pra mim e falar assim, exatamente o que você falou, mas por que você não falou isso antes? E aí eu desabei a chorar e eu falei, eu não sei, mas eu tô te falando agora. E pelo amor de Deus, recolhe essa televisão e conversa comigo. Me guarda esse fone antes que eu jogue ele pela janela do avião. Então ali foi uma coisa pra mim, muito pra gente, assim, muito importante. sim, como Eu acho casal. que foi meio abrupto, mas eu acho que ali ele começou a atender e falou, nossa, é mais do que ela não tá dormindo à noite, ela tá cansada, sabe? Que eu acho que é o óbvio. Sim, é. E eu acho até importante se falar isso, porque eu acho que tem um ponto também, até desculpa, não quis que você tivesse a sensação, tipo, porque você não falou antes. Não, foi mais uma pergunta, porque como vocês eram sozinhos em uma cidade, às vezes, sei lá, enquanto você amamentava, ele tava fazendo jantar, aquela coisa que a gente sabe como é, né? Aí enquanto um põe a neném pra dormir, o outro tá lavando a louça, tipo, às vezes realmente não dá tempo, não tem oportunidade de ficar junto e de vamos sentar para conversar, né? É, mas às vezes até teria tempo, mas você ainda não tinha entendido, não tinha nomeado, não tinha tido a consciência, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer esse ponto porque você conseguiu falar. Porque às vezes a gente fica no lugar de achar que o outro deveria entender aquilo que nunca foi dito. E isso eu percebo, especialmente nesse começo do maternar, em que a gente precisa saber e ter consciência de que a gente está vivendo em outro lugar. Esse acesso ao sutil, ele não acontece só no jeito de falar. A gente acessa uma nova camada da realidade que não está sendo acessada pelos nossos parceiros e que se a gente não contar, não nomear, não explicar, eles nunca vão entender, porque eles não estão ali vivendo isso, né? Só que às vezes a gente, óbvio, né, na correria, no cansaço, no dia a dia, a gente não percebe que a gente precisa falar, né, explicar, contar. E que às vezes é isso que basta, ou isso é o pra spark, assim, né, para iniciar um fio da conversa que vai ajudar eles a virem para esse lugar também e despertarem também um pouco esse feminino neles. Concordo. Nossa, eu concordo muito. E aí, eu te falei que eram duas coisas, né? Que daí eu vou te falar exatamente isso do nomear. Uma amiga minha me mandou um post da Eli Rigon
que eu não seguia, não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E eu não sei se você viu esse post, você lembra desse post, mas foi um post que me marcou, porque eu peguei e mostrei pro Bruno. Ah, olha só. Eu falei, isso é exatamente... É isso! Eu quero entender que era um desenho, que depois eu fui saber que quem fez foi o Lins. Depois que a Eli tinha conversado com ele alguma coisa sobre o puerpério dela, que é uma mulher num barquinho à deriva, no meio do mar, com o bebê recém-nascido, passa uma lancha, o homem desce, vem no barquinho à deriva, dá um beijinho, tira uma selfie, volta pra lancha e vai embora. E aí eu falei, Olha só, todos os dias nossa. de manhã, quando você sai pro trabalho, você sai na lancha, porque você é o provedor, você tá tendo sua vida social, você tem conversas adultas, você tá sendo produtivo para a sociedade, você tá sendo promovido. E eu tô num barco à deriva sozinha, no meio do mar com essa criança. E eu tô tendo que me virar. E tem dia que eu não como, e tem dia que eu não escovo meu dente, e eu tomo banho com uma criança chorando. É isso, essa é a vida que eu tô vivendo. E aí, E ele não tem nem noção, né? Não tinha nem noção de que era isso. Não, nem ele acha que eu tô. Ela tá... Que você tá fazendo nada, tá ali descansando. Então. E não por mal, né? Não por mal. E eu até faço a minha meia-culpa. Mas sabe o que ele me deu de presente? Um piano. Pra eu voltar a estudar piano. Com um bebê recém-nascido. Porque eu toquei piano muito tempo. Eu falei, agora você vai estar em casa, quem sabe você não volta a tocar. Mas, gente, tem essa ilusão, né? Eu tive essa ilusão antes. Eu achei que eu ia, tipo assim, no meu puerpério. Falei, nossa, eu não vou estar trabalhando. Quantas horas eu vou ter? Vou ler tal livro, vou ver tal filme, vou fazer tal coisa. Assim, eu acho que, no geral, a sociedade tem pouca noção do que acontece, de fato, com as mães quando a gente tá com uma criança pequena em casa. Não, a gente não tem esse tempo, né? Não é? É exatamente... Eu lembro que o Fernando falava assim pra mim, mas como assim você não comeu? Como assim? Ele realmente não conseguia entender como você não teve tempo de comer, de escovar o dente, de tomar banho, de fazer, né, cocô. Desculpa falar aqui, mas é isso. Às vezes não, você ficava naquela, né? E quando você falou, ele entendeu. Não, aí ele entendeu. Aí eu acho que foram esses dois momentos. Foi quando eu mostrei o post e foi quando a gente teve esse... A gente não, né? Porque não foi uma discussão. Ele ficou calado ouvindo tudo que eu tinha acontecido no avião. Deus a Deus, sabe o Bruno que nesse momento não falou nada. Então, aí não foi nem uma discussão. Foi só um grande desabafo da minha parte. E aí eu acho que ele começou a entender que é isso, sabe? Que é muito mais difícil do que parece, que não é que eu tô em casa de férias. Porque é isso, é a ideia que se tem, né? E o quanto isso mexeu comigo, que era muito identificada com o meu trabalho e a minha profissão. Claro. E com aquela Mariana, né? Aquela persona. Porque, no fundo, é isso, né, Mari? A gente se identifica tanto com uma persona que a gente criou para se adaptar ao ambiente, que depois quando a gente se revela pra gente mesma, você fala, gente, mas então eu sou essa? A gente mesmo se surpreende, né? Não, demais. Não, e é uma crise profunda do quem sou eu então, né? É, claro. Se eu não sou aquela, então quem sou? Então eu sou quem? E aí quem é essa Mariana que fica em casa, que cuida de uma criança e que, né, que eu fiquei um tempo longo de licença maternidade, e aí assim, mas então, né, qual é meu valor, assim, sem entender o valor de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Claro. Da criação desse ser humano e da formação, né, desse bebezico e de estar ali presente e o quanto isso é valioso, que hoje eu entendo muito mais, mas ali naquele momento eu questionava, eu falava assim, mas calma, mas até quando eu vou ficar aqui? Mas e agora? Mas aí, de repente, é isso, de repente eu tô no grupo das mães que nunca trabalharam e que cuidam dos seus filhos. E eu tô vivendo com elas, e eu tô entendendo um outro lado. Que uma Mariana, uma versão pré-maternidade, julgava. Sim. Né? E eu não falo isso com nenhum orgulho, assim, mas sim, claro. mas sério, que ela vai precisar, que ela chegou atrasada para a reunião das 8h30. 8h30 da manhã na vida de uma mãe, você já matou 2 leões em casa, sabe? Tudo bem, ela chegar, né? Eu hoje falaria, meu amor, você tem que levar seus filhos para a escola, a gente não começa a reunião antes das 10, você fica tranquilo, pra você pelo menos ter um claro. E ali não, entendeu? Eu era muito dura.
Mas a fulana tem que sair às 4 para buscar o filho na escola. Mas depois eu vi, e aí eu tinha que fazer esse rolê todo, sabe? Eu sabia Mas tudo que acontecia depois. Não é que eu tô indo para casa e eu tô sendo preguiçosa e não tô. Não, gente, é outro turno que começa. Então eu acho assim, muitas coisas não ditas e que eu só entendi quando eu vivi. E isso também é uma chave que vira em nós, né, Mari? Porque até falando um pouquinho desse. A gente cresceu nesse sistema machista, nesse patriarcado, nesse mundo capitalista em que o produzir, né, para o mundo, fazer algo de bom para o mundo significa estar produzindo, mas o estar produzindo é estar produzindo dentro dessa lógica que é a lógica comandante, digamos, do sistema, né? E esse produzir, que é produzir um ser humano, uma vida, criar uma nova pessoa, ele não é visto como ser produtivo. Não. Ele é visto quase que como você não tá fazendo nada. Né? Não, você não... É um trabalho realmente invisível, né? Não, é um trabalho invisível e quando se fala dele, numa romantização, no sentido de, mas ela é mãe, ela ama essa criança incondicionalmente, então isso nem tá sendo pesado pra ela. Porque daí vem a romantização do padecer no paraíso, né? Ou às vezes até aquele crueldade. Mas você não escolheu isso? Você não quis ser mãe? Exatamente, mas engravidou porque quis, agora aguenta. Eu acho que eu percebi, não sei se isso aconteceu pra você também, mas assim, acho que sim, pelo que você tá me contando. A gente vive tanto adaptada nesse sistema que a gente não percebe, e isso é uma coisa assim, desses estudos, né, do despertar e tal, quando a gente vai olhar pra isso, a gente vai falar desse sistema patriarcado, né, que é o sistema que rege a nossa sociedade, do qual todas somos filhas. Estamos nele, mesmo que a gente, isso foi pra mim uma revelação, assim, eu sempre me achei muito feminista. Então, me doeu demais perceber o quanto machismo eu, feminista, carregava em mim, né? E eu acho que esse é um dos pontos mais, assim, duros, porque a gente nasce, cresce, se adapta ao sistema, e a gente não percebe que esse sistema que a gente fala, ele não tá fora, ele não tá no outro, ele tá em nós. O sistema de controle está em nós. E é isso que você falou. E a gente, antes de ser mãe, a gente tá seguindo simplesmente esse script, esse padrão, sem perceber. A gente julga, a gente. Mas não é um julgar de tipo, você não percebe que você tá julgando. Você realmente não entende. Mas como assim? Né? Mas por quê? O que é isso, né? E depois que a gente vira mãe e passa por esse processo, eu lembro do Fernando chegar em casa, depois de um dia de trabalho, não sei se você vivia isso, né, nesse começo, e eu ter a sensação de que, meu Deus, ele me contando do dia dele, e eu pensava assim, meu Deus, olha tudo que ele fez e eu não fiz nada. Total essa sensação. E ter essa culpa inserida dentro dessa sensação de eu não fiz nada. Até que um dia, ele, imagina, ele, homem, tal nível que eu estava dentro do sistema, ele, homem, olhou pra mim e falou assim, ele, amor, mas você não tava em casa sem fazer nada? Você tava em casa criando a nossa filha. Ai, até me arrepia. E aí a ficha caiu em mim, do quanto eu estava propagando esse sistema que eu tanto queria vencer, né? O que eu tanto queria sair dele. E eu falei, gente, realmente, porque essa era a sensação. A sensação era de que eu não estava fazendo nada, eu não estava produzindo, eu não estava tendo valor para a sociedade, porque eu não estava lá fazendo o que eu devia estar fazendo. Mas, gente, eu estava fazendo. O que é mais importante? Que maior valor tem para a sociedade do que uma alma desperta, uma alma sendo criada com amor, uma alma sendo criada com presença, com atenção, com afeto, né? Não, eu lembro que teve uma... porque daí, enfim, né, teve toda a minha transição de carreira e tal, e aí quando eu abri minha conta nova no Instagram, eu já volto pra contar isso, teve um dos primeiros stories que eu fiz, foi de uma pergunta que um perfil que eu seguia tinha lançado, que era, quando você se descobriu feminista? Você falou disso, né? Eu não me considerava uma feminista antes, pelo contrário, achava que, não entendo muito bem por que fica tendo que ter, bem... E eu me descobri feminista quando eu virei mãe, assim, com certeza. E dentro muito dessa lógica. E pra mim tem uma coisa muito simbólica também, que eu provavelmente já te contei em algum momento, que antes de engravidar, eu tinha lido o livro Leaning, da Sheryl Sandberg, que era na época do Google, CEO do Google, e depois ela virou, agora acho que ela tá na Meta, no Facebook, sei lá onde é que ela tá. E o Leaning no sentido de dê mais de você, nossa, porque a gente precisa das mulheres, mas as mulheres, elas não podem hold back, né? Elas que
não são ambiciosas o suficiente, não são vocais o suficiente com relação à ambição dela no trabalho, e o homem vai lá e pede, a mulher não vai lá e pede. Então, é um livro que na época eu li e tinha achado ótimo. Falei, não, tá aqui, Sim. é assim que eu tenho que ser. Sem perceber o quanto do próprio sistema e tá inserido nisso, né? Nessas falas de tipo, não, é só querer, é só pedir. Vai lá e faz, né? O mito da meritocracia, vai lá e faz, né? Exato. Então, assim, e hoje eu olho esse livro assim, com 1 milhão de críticas. E na época que eu li, não, eu sublinhava Claro. e eu achava que era aquilo mesmo. E existe o Lean Out. Não sei se você já viu isso. Não? Que eu esqueci o nome da autora agora, não devia, mas ela escreveu meio que em resposta ao livro da Sheryl, e ela falava exatamente isso que você está falando. Lean Out, que é assim, cara, este sistema, não importa o que você faça, ele não foi feito para você. Sim. O Lean Out é saia do sistema, construa um novo sistema, pense, ou pelo menos entenda que você Enxergue, né? e não fique se desgastando e se iludindo com coisas que não vão acontecer, ou provavelmente não vão acontecer, sabe? É, que forte, né? Porque pra mim, eu digo, eu me considerava feminista, mas era já eu enxergo que existe um feminismo que é o que muitas vezes afasta as próprias mulheres do movimento, que é um feminismo que é basicamente o lado oposto do machismo. Que inverte um pouco, mas continua na lógica do poder. Verdade. E eu acho que a maternidade, através do amor, né, através desse despertar no amor, ele nos apresenta um feminismo que é baseado no amor e não no poder. E o Jung tem essa frase que para mim é uma frase que assim, nossa, que deu um quando eu escutei, que é o aonde existe poder não há espaço para o amor. Quando a gente está falando da educação respeitosa, né? Isso foi uma virada de chave importante, não é usar, e é o que infelizmente muitas pessoas fazem, usar a comunicação positiva, usar, né, as ferramentas para manipular o comportamento da criança. Não! Enquanto for manipulação, é uma luta de poder, não é amor. É a partir do momento que a gente entende que a gente precisa elevar essa criança, proteger essa criança, é que a gente está atuando no amor. E para mim foi essa perspectiva que a maternidade me apresentou de um mundo possível sem disputa de poder. É isso mesmo, mano. Uma virada de chave, assim, né? Porque... E que daí, pra mim, isso é sair do sistema. Sim. É o lean out que você tava falando, né? É isso. Porque assim, eu não tô... Eu me retiro dessa briga, pessoal. Isso já não é mais importante pra mim. E você opera numa lógica diferente, que é muito estranha pras pessoas. Muitas vezes. Mas que traz uma leveza. Não, e é isso. E que eu queria te perguntar, como é que você sente hoje, assim, tendo tido consciência de tudo? Você se sente leve sendo mãe? Assim, comparado com o antes e o agora? Como é que é pra você? Não, eu acho assim, eu acho que cada fase vem com seus desafios, né? O bebê pequenininho tem essa coisa da privação do sono e tal, mas eu acho que daí outra coisa também que o ser expatriado, e aí talvez menos consciente, e mais assim, era meio que a situação do jeito que ela era posta, a gente muito cedo não quis criar regras, né? Então, e aí talvez pelos filhos que a gente teve bebês que eram tranquilos e tal, porque eu tive casais de amigo que tem filho que não dorme e que, enfim, Então, e aí eles eram um pouco mais regrados, assim, não, a gente precisa estar em casa, a gente vai seguir isso e tal, mas como as nossas crianças, né, e aí especialmente a Sara nesse momento, era muito de boa, a gente sempre conversou sobre isso, eu e o Bruno, cara, se a gente deixar de fazer tudo e se nossa vida virar em função 100% dessa criança, vai ficar muito pesado pra gente, vai ficar muito difícil pra gente. Então, por isso que eu digo, eu acho que tem um mix de muita sorte aí, mas desde muito cedo a gente se organizou de uma maneira que todos fossem levados em conta. Óbvio que muda com uma criança, mas não é que a gente só fazia programa para ela e todos os nossos programas tinham uma borda que era o horário dela, que dava no alarme e tinha que ir independente do que fosse, sabe? Sim. Então... Mas que importante isso você trazer, Mari, porque eu vejo, né, até essas coisas de educação respeitosa sendo, às vezes, só mais um checklist que as pessoas sentem que precisam seguir.
E enquanto a gente estiver seguindo aquilo que é externo a nós, né, aquilo que é o outro que define, que é o outro que fala, que diz que é importante, enquanto a gente estiver obedecendo algo que não vem de dentro, a gente vai estar preso, a gente vai se sentir preso e vai se sentir exausta. E o que eu vejo bem importante de ressaltar o que você está trazendo, assim, que quando a gente fala desse maternar autêntico que traz leveza, que traz esse despertar, traz esse empoderamento, é porque ele é feito de acordo com o que você acredita. E é o que você falou. Era um conjunto de circunstâncias, né? A criança que dormia tranquila, que dormia no pub, que comia bem, que, sei lá, que não tinha cólica, que aí o trabalho que permitia X, você que estava disposta a Y, né? Porque tem uma série é um quebra-cabeça isso. É. E vocês se permitirem também fazerem o próprio script. Acho que isso é uma coisa assim. E é bonito porque é isso. Todos os seres que compõem essa família precisam ser respeitados. Exatamente. Não dá pra gente colocar a criança no centro e foda-se o resto, né? Porque agora a criança, uau. Então, esse proteger a infância vem muito do proteger a gente mesmas também, né? Nós mesmas, escolher a gente às vezes. Não, demais. Vou te dar um exemplo disso, que para mim foi também um pouco marcante, assim, que foi a história da introdução alimentar. Que método vocês utilizam na introdução alimentar da sua filha? Aí eu respondi assim: depende do dia. Método Azevedo. Exato. Pô, um dia de calor, a gente tá no parque. Eu botava lá, né? E aqui tem muito as berries, né? E a Sara amava, sempre amou as amoras, a framboesa, o morango. Eu colocava na frente dela, ela pegava com a mão dela, ela se sujava, ela fazia, né? Aí a gente vai num restaurante. Eu vou deixar ela fazer aquela zona? Ah, não deixar. Aí eu dava Na boca. na boca. E assim, porque não pode dar na boca. Porque isso aqui não pode. Porque isso aqui não pode. Eu falava assim, gente, olha só. É muita regra. É muita regra. Eu acho que isso também, aí de novo, eu sempre falo essa coisa da gente estar fora, porque pra mim, eu realmente acho que foi uma coisa importante, assim. Porque daí tem, assim, a linha que se segue no Brasil, e a opinião da minha mãe, a opinião da sogra, a opinião da família, a opinião das amigas que estão no Brasil, e a opinião da galera que tá aqui fora. E aí você vê ali no meio e você fala, nossa, e agora, né? Quem que eu vou seguir? Porque de coração eu sou brasileira, mas eu moro aqui, o modus operandi aqui ele é diferente, e agora? Então eu acho que também ter tido essa possibilidade de ser colocada num lugar meio que você fala assim, nossa, eu tenho várias referências, me ajudou a ser essa pessoa que fala, tá bom, então isso aqui daqui me serve, isso daqui me serve, e eu vou montar o meu jeito desse jeito. Eu não sei se eu teria sido essa mãe e teria tido esta maternidade se eu tivesse morando no Brasil e nunca tivesse saído no Brasil. Por quem eu sou, pelo meu contexto de família. Não tô dizendo que todo mundo tem que sair para enxergar e para ter esse despertar. Não é isso. Mas na minha história, foi um fator determinante. Sim. Eu acho que porque eu acho, Mara, que é bem importante até a gente reforçar isso. Não é porque para conseguir tem que ter saído do Brasil, não é isso. Mas eu acho que quando a gente sai do Brasil, você não tem escolha. Você recebe um outro checklist que não é o teu, e você não tem escolha se não comparar e ver o que você vai fazer. Exatamente. Porque você começa a perceber que verdades que eram tão absolutas no teu país não são verdades absolutas, porque aqui é diferente, as crianças sobrevivem. Exatamente. Então, assim, peraí, eu acho que é esse ganho de perspectiva que meio que nos obriga a escolher. No Brasil, talvez você vivendo dentro de um mesmo contexto cultural, vai ter uma diferença ou outra entre a tua família e a tua família do teu marido, por exemplo. Vão ter pequenas diferenças, mas elas talvez elas não provoquem verdades tão absolutas, porque tá todo mundo meio que dentro da mesma cultura. É isso. Mas eu acho que tem um lugar de empoderamento que acontece quando a gente precisa lidar com essas questões, que é bem bonito e é bem importante, que é a gente, né, dentro do nosso seio familiar, quando a gente vira mãe, muitas vezes a gente continua se comportando como filha. E existe um empoderamento em você se assumir mãe. E a partir de agora sou eu responsável por essa criança. Exato. E mesmo eu tendo esse checklist recebido, né, recebi esse checklist da minha família, eu como mãe me empodero para poder decidir e escolher. E aqui eu acho que tem um lugar que é um lugar que vira uma disputa. Não, porque você tá assim, não, porque você tá... Que entra no lugar do poder, que não é o lugar do amor. E tem um lugar que é o do amor, que é eu vou escolher de coração. Não é para bater de frente, não é para... É porque eu realmente acredito. E se a pessoa quiser criticar, achar ruim,
tá no direito dela. Eu não sinto a necessidade de impor o que eu acredito para minha família. E não sinto a necessidade de ser aprovada. E eu acho que aí tem um empoderamento que eu acho que é difícil, concordo com você, é difícil de fazer quando a gente tá inserida no ambiente, porque às vezes a gente não ganha essa força, né? Essa distância. E se distanciar acaba parecendo ou sendo talvez um pouco mais agressiva, é uma ruptura Pode mais ser. drástica, eu acho. Porque se É. eu não quero que minha mãe veja ou saiba ou dê palpite, eu simplesmente não atendo a ligação do WhatsApp. Uhum. É muito fácil. É mais fácil. Mas esse se empoderar de agora eu sou mãe Ah, e eu deixo de ser só filha e eu passo a ser mãe, eu acho que é uma mudança, uma maturidade que a gente adquire, que também é muito grande, que talvez você já adquiriu, mas você foi adquirindo com o tempo, com o tempo. né? Porque com essa distância física aí que rolou. E talvez quem tá o tempo inteiro com a família, que foi o meu caso com a Júlia, né? Eu passei. Minha primeira maternidade foi dentro do contexto. Entendi. E eu lembro muito disso, assim, de ter um momento em que eu precisei falar. Não, peraí, agora eu sou mãe. Me colocar nesse lugar, sabe? Mas com certeza, talvez é mais difícil. A distância facilita É isso. em alguns momentos, né? Vários É. outros ela dificulta. Mas esse ponto, ele ajuda. E eu ia te falar uma coisa desse negócio do empoderamento e do não sentir necessidade de ser aceita. Porque o que né, enfim, aí a gente teve no Brasil, né? Aí teve pandemia, um monte de coisa, nasceu meu segundo filho e tal, e a gente voltou para o Brasil ano passado, eu fiquei 2 meses no Brasil. E eu tava receosa. Falei, cara, como é que vai ser? Porque eu fiquei 2 meses na casa da minha mãe. Mas, Ana, eu senti exatamente isso que você está falando, assim, foi muito mais tranquilo. E nos momentos onde acontecia alguma coisa, ou alguma coisa era falada, era discutida, ou eu via que estava indo para um lado que eu falava, isso não, eu me posicionava com muita tranquilidade. Porque não existe um poder para disputa. Eu acho que essa é a É diferença. de um lugar de amor, de falar assim, É. olha só, lá em casa a gente faz assim, com muita leveza, com muita tranquilidade, zero tom de disputa, de você tá fazendo errado e eu tô te acusando. Não é isso, não vinha desse lugar, ninguém se sentiu nesse lugar, as coisas foram colocadas, foram posicionadas e tudo ficou bem, mas assim, de uma maneira que pra mim foi assustadora, porque eu tinha certeza que ia dar uma treta e eu me dou muito. Que é da pau. Não sei, se a gente ainda estivesse falando no final desses 2 meses, acho que vai ser lucro, sabe? Eu fui meio que nesse espírito, cara, vai ser difícil. E não foi. Ai, que bonito. Eu tenho certeza que não foi, porque vem desse lugar, vem de um lugar assim, foi construído assim, com muita convicção, com muito amor, do nosso jeito. Sim. Então não é sobre certo e errar, eu respeito, quer fazer diferente, faz, mas olha assim, aqui com os meus filhos, não vai ser. É. E eu acho muito bonito isso, Mari, que legal, que bonito você trazer esse exemplo, porque eu acho que fala muito sobre os efeitos que isso de fato tem na vida. Porque quando a gente não tá disputando o poder, é aquilo que você tinha falado antes, né? Não, é uma outra lógica, não tem nem sentido. Então, quando parte desse lugar de amor, e mais ainda, eu acho que quando parte de um lugar de verdade em você, porque não é que você deixou de seguir o checklist da tua família e passou a seguir um checklist do fulano X. Rebelde sem Você tá, né? Não é essa rebeldia. Vocês escolheram a forma que vocês queriam agir, porque isso ressoava com o que vocês acreditam que quem vocês são, como casal, como família. E por isso, não tá pra disputa. Porque é íntegro, é autêntico, né? E falando em íntegro, agora a pergunta. Você tinha falado que lá no começo, né, que você estava super adaptada ao sistema, mas nunca se sentiu inteira. E hoje? Você se sente inteira? Ai, Ana, eu não sei. Bafão. Não, pode dizer que não, né? Estamos aqui na vida ainda pra. Não, eu acho assim, ó, eu acho que eu passei por um processo que foi um pouco assim, muito masculino e aí muito feminino. E eu acho que hoje eu tô tentando encontrar o centro. Integrar. Integrar. E acho que é um trabalho de uma vida inteira, né? Essa integração do nosso masculino com o nosso feminino. Porque eu acho que eu passei por isso, do também negar muita coisa do masculino.
do também olhar para minha versão de antes e ser muito dura com ela, assim, no sentido, porque ela era muito ambiciosa, porque ela era muito durona, porque... Só que, né, e aí agora também as crianças estão um pouquinho maiores, né, o Tom tá com 3, a Sarah tá com 5, mas assim, já estamos num outro momento, eu acho, e eu tô tentando me reencontrar também profissionalmente, que é uma coisa que na minha vida continua sendo importante, mas como é que eu faço isso de uma maneira que integre? Porque também não é só sobre o feminino. Eu Sim. preciso muitas vezes dessa guerreira, eu preciso muitas vezes dessa força, eu preciso acessar coisas que eu tinha Essa antes, energia de ação, né? Uhum. essa energia de realização, essa coisa mais, né? Não digo nem linear, mas assim, puta, eu preciso fazer, eu vou lá e faço, né? Sim. Então, eu não posso, eu não quero, né? Eu acho que hoje eu tenho essa consciência e eu tô nessa busca, né? Do tipo assim, não, tudo bem. Tudo isso aqui aconteceu e mexeu. Mas tinha coisa valiosa naquela minha primeira Claro. versão mais masculina. E eu quero trazer isso, só que numa outra combinação e numa outra receitinha, porque agora eu tenho um outro nível de empatia, eu tenho um outro... Eu entendo as coisas, eu vejo as coisas de uma maneira diferente. Então, quem é essa que coloca tudo isso junto e que sabe ser firme na hora que tem que ser firme, sabe ser amorosa na hora que tem que ser amorosa, e sabe ser firme e amorosa. Isso, mas é uma firmeza de um novo lugar. Eu acho que isso é bonito, assim, a gente falar sobre, pensar sobre, porque é isso, né? Não tem, eu perguntava, você se sente inteira? Porque é um sentimento, mas não é um chegar lá, não é uma linha de chegada. Porque esse processo, ele vai acontecer enquanto a gente estiver vivo aqui nesse planeta, né? Essa integração, integra e percebe, puta, uma parte ficou mais capenga, peraí, deixa eu refazer, integra de novo. E momentos da vida que exigem de nós ações e formas de agir diferentes, mas eu acho que é isso, é a firmeza que não é mais aquela firmeza no icro de antes, porque ela está em outro nível de consciência agora, com o feminino integrado, né? E é um feminino que não é mais aquele feminino de antes do teu pêndulo, né? A gente faz um pêndulo quando a gente está se desenvolvendo, é normal, a gente vai para um lado, depois vai para o outro, vai tentando encontrar o meio, aí puxa uma situação da vida, né? Puxa a gente mais para um lado ou mais para o outro. Acho que o equilíbrio estático não existe. Né? Estática é a morte. O equilíbrio ele é dinâmico. Ele vai para um lado, vai para o outro. Né? É um pêndulo que não para isso, né? E eu acho que é justamente essa sabedoria da gente conscientemente acessar o que precisa ser acessado para o que o momento pede é que é a maestria desse despertar. Para mim, pelo menos, assim, como eu enxergo. Não sei se faz sentido para você, mas é você sair desse lugar em que essas forças agem em mim para um lugar de que eu busco, eu aciono essas forças à medida que eu preciso delas. Assim. Concordo. Eu sinto isso, eu sinto que hoje eu tenho mais ferramentas na minha caixinha. Uhum. Mas aí o desafio é esse, sabe? É assim, daí quando que eu uso cada uma delas? Em que medida que eu uso cada uma delas? E às vezes erra um pouquinho para lá, às vezes erra um pouquinho para cá e vai aprendendo. Então é isso. Eu acho que eu sou mais consciente e eu acho que eu entendo e acessei durante esses tempos diferentes ferramentas e usei diferentes ferramentas. Mas eu fiquei muito focada num lado, muito focada no outro e cada vez mais hoje eu fico assim, não, mas calma, né? Não é sobre ou masculino ou feminino, é como essas duas coisas acontecem juntas dentro de mim e como eu resgato coisas daquela minha versão ressignificadas hoje, sim, né? Porque sim. eu tinha realmente traços muito agressivos e tinha muita coisa ali que, né, muita história, muita coisa que eu fiz e falei e me comportei de formas que eu olho hoje e falo assim, nossa, né, que faria diferente hoje. diferente. Sim. E hoje, de fato, eu tento fazer diferente, mas ali eu não acho nem que eu tinha recurso, sabe, para fazer diferente. Mas tá aí esse despertar, né? Porque o despertar tem esse lugar de nos permitir acessar forças psíquicas, habilidades que a gente antes tinha, mas talvez não sabia como acessar, né? Ou não tinha, ou foi desenvolvendo também, né? Exatamente. E eu penso nisso hoje. Eu falo, nossa, hoje, se aquele meu amigo tivesse me dado aquela resposta, eu não sei nem por onde eu começaria, sabe, a falar com ele, mas eu, tipo assim, cara, se você acha que isso é fraqueza, eu nem sei, sabe? Eu nem sei por onde começar, assim, não é. Né? E aí, o que a gente vê hoje no mundo, e indo, né, pra essa coisa, mas assim,
essa disputa de poder insana que ela existe, ela só existe porque a gente tá negando tudo isso, que as pessoas parecem que não estão sentindo, sabe? E você fala, cara, não é por aí, não é isso. Não dá pra dizer que é só lógica, que é só racional. E no fundo eu acho que essa negação tão grande é uma forma da gente tentar esconder a nossa vulnerabilidade em relação àquilo que a gente não conhece, né? E até, não sei como se acontece com você, mas às vezes eu mesma falo algumas coisas que eu falo, nossa, fui eu que falei isso. E teve uma vez que eu falei uma frase que eu mesma não esqueço, que foi um aprendizado de verdade que eu tive, assim. Mas até o dia que eu falei essa frase eu não tinha tido consciência desse aprendizado, mas a gente aprende a vida inteira que pra gente ter segurança, a gente precisa ter certeza. A gente aprende que é como se só existisse a segurança no caminho certo, né? Naquilo que eu sei. Quando existe, eu acho que esse lado feminino, esse acesso que a gente ganha com esse maternar consciente, ele nos ajuda a perceber que existe segurança no não saber. E isso é uma coisa que às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem, mas é isso. A segurança, ela não depende de uma certeza. A segurança é interna. Ela tá num lugar muito interno, que não precisa saber 100% de tudo. E eu acho que quando existe esse medo, né, essa relutância em entender que existe uma intuição, que existe algo que sabe aquilo que a gente não sabe, eu acho que existe esse medo grande de assumir que a gente não sabe tudo. E que nem tudo tá às claras, né? Assim, essa necessidade de controle, que é uma necessidade de poder, no final. Né? No final, o controle vem para uma necessidade de poder. Eu preciso ter controle de tudo, eu preciso saber de tudo, porque se eu não sei, eu me sinto inseguro e eu tenho medo. Não sei, talvez tenha um lugar aí que... Não, eu acho demais. E eu acho que isso tudo é muito a cara da maternidade, assim. Porque é isso, você não sabe. Você não sabe como é que o bebê vai estar naquele dia, se ele vai responder bem, se ele vai responder mal, se ele vai chegar na festa e vai querer ir embora logo em seguida. Você leva para um programa que você acha que seria maravilhoso e é horroroso, porque no final você não sabe. E eu acho que, né, e a gente já falou disso algumas vezes, eu acho que acaba que a maternidade é esse grande despertar, porque quando você se vê lidando com o desconhecido, com o inesperado, com os seus filhos, você sente uma segurança imensa de que você pode fazer isso também nos outros âmbitos da sua vida. Isso mesmo. Espalha para outros momentos da vida, né? Exato. Então, se eu sou mais eu e eu confio na intuição para saber o que é melhor para minha filha, meu amor, quem dirá para minha carreira, entendeu? Quem dirá para esse projeto aqui? Vamos conversar sobre isso, sabe? Mas aí você não sabe como vai ser. Não sei, mas pô, eu já encarei um perrengue lascado uma vez com uma criança no metrô, num lugar, numa cidade desconhecida, eu me mudei de país, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tive que lidar com coisas com os meus filhos que me deram um repertório de como lidar com muita coisa na minha vida que não tem a ver com eles. Né? E aí eu acho que esse é o grande despertar mesmo, que é a hora que você percebe que tudo aquilo que você está de alguma forma treinando ou que você está trabalhando enquanto mãe não se aplica só na maternidade, se aplica na vida inteira, para tudo, né? Exatamente. E é por isso que chama da maternidade para a vida, inclusive. Porque é isso aí. É quando a gente percebe que tudo aquilo que a gente está aprendendo na maternidade se aplica para a vida como um todo. Pra gente como seres humanos em evolução, né? Mari, e pra gente encerrar essa conversa linda, eu queria te perguntar, com esse olhar que você tem hoje, né? E levando em consideração que, não estamos sempre 100% prontas nunca, a gente está em eterna evolução. Mas pensando na sua versão hoje, o que você falaria para Mariana que chegou em casa depois de deixar a mãe no aeroporto, chegou em casa com a Sara no colo? O que você falaria para ela hoje? Nossa, sabe o que eu acho que eu falaria? Que tem muito a ver com isso que você colocou agora aqui nesse final, desse desconhecido. Eu falaria para ela, confia em você e confia que tem gente com você e você não tá sozinha, sabe? Pode parecer que você tá sozinha, mas você não tá sozinha. E quanto mais você confiar, melhor vai ser, assim. Porque eu acho que foi isso, né? Eu falei, eu comecei a validar e tal, mas óbvio que não foi do dia pra noite da primeira vez que aconteceu, né? Então você fica meio em dúvida, você fala, mas será? Mas deixa eu testar aqui. É porque é um intensivão, né? Então, muito rápido. Mas eu acho que o confiar talvez teria me dado mais, sabe? Tipo assim, tá um caos.
Parece que tá tudo meio fora de lugar. Eu já não sei mais quem sou eu. Eu nunca criei um ser humano e eu tô tendo que criar. Eu vou ter que encarar essa e parece muito grande, né? Parece uma onda muito grande que vai te engolir, que você vai se afogar, que você não vai sobreviver. Pelo menos foi assim um pouco que eu me senti, tipo, ferrou, o Bruno fechou, né? A mãe saiu, o Bruno fechou a porta, saiu pro trabalho, eu falei assim, vai me pegar, essa onda vai me pegar, sabe? Mas não pegou. E não pega, porque a gente é muito grande. Só que a gente... Ou o contrário, Mari, sabe o que me veio a imagem? Na verdade, a onda pega, mas é aí que a gente descobre que a gente não era uma gota, que a gente já era o oceano inteiro. Não é isso, mergulha, né? Onda grande, tudo que a gente passa pela onda grande, a gente mergulha fundo e aí a gente sai lá do outro lado. Então, eu acho que esse confiar, que talvez demorou um pouco e me deixou um pouco ansiosa, querendo ter controle, não vai ter. Porque é a lógica que a gente conhece, né? Acho que aí essa quebra dessa lógica é uma das mais importantes mesmo, porque é quando você começa a ganhar uma outra perspectiva sobre as coisas, né? Então, acho que seria isso. Se eu pudesse resumir em uma palavra, confia. Mariana, confia! E Marianas que estão nos escutando, confiem! É isso, que né, sei lá o que parece, assim, mas é um sentimento muito forte, assim. E é isso, e eu acho que é o que eu tenho tentado trabalhar na minha vida desde então, é essa confiança, sabe? A confiança naquilo que a gente não vê, a confiança naquilo que é diferente desse sistema, né? Confiança no novo, no meu jeito. Eu posso sim criar o meu próprio jeito, eu me autorizo a criar o meu próprio jeito, e eu confio no meu próprio jeito, sabe? Isso não é trivial. Nossa, eu me autorizo. Né? Olha, isso é isso. A gente precisa se autorizar. A gente precisa se autorizar a desobedecer. Se autorizar a ser quem a gente quer ser. Quem falou que um dia pode dar na colher e outro dia não pode, porque daí a criança vai ficar confusa? Não vai. Eu falei. Eu decidi, vai dar tudo certo assim, né? Só que, cara, chegar aí não é fácil. É uma jornada, né? Que bom, porque já pensou se fosse essa ganho de consciência de um dia pro outro, a gente ia ficar mais perdida ainda do que a gente já fica. Não, isso assim, né? Eu tô com um de 3, outra de 5. Daqui a uns anos a gente conversa de novo. E, né? Porque aí são outros desafios, outras fases, outros aprendizados. Essa foi o Conversas Inspiradoras com Mari Azevedo. Eu agradeço muito por vocês terem ficado com a gente até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, avalia o canal e, mais importante, encaminha para aquela amiga que você sabe que está precisando escutar essa história. E se você quiser compartilhar comigo algum insight, comentário que você teve assistindo esse ou outros episódios, entra lá no Instagram, no @AnaFlaMarques com Z, e eu vou adorar escutar como que todos esses episódios lindos estão chegando até você. Da maternidade para a vida.